Hoje, sem dúvidas, foi um dos dias mais frustrantes da história da Arena do Grêmio. Começando mais um conteúdo pós-jogo, sempre com aquela força e aquele apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição deste vídeo. Fim de jogo na Arena do Grêmio, né? Fim de jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 0, Corinthians 1. Um jogo irritante, frustrante, até mesmo surpreendente em algum nível, né? Uma derrota surpreendente em algum nível, principalmente pelo contorno, pelo contexto que se deu logo no início da partida. Vou falar de algumas coisas do jogo, algumas coisas do Grêmio, algumas coisas que eu percebo, que eu sinto. Mas eu acho que, como eu abri o vídeo falando, né, eu acho que foi sim uma das noites, um dos dias, né, mais frustrantes da história da Arena do Grêmio. A Arena que tem mais de 10 anos já agora, né, tem 11 anos. É que começou 2012, mas era dezembro, sei lá. Então, efetivamente tem uns pouquinho mais de 10 anos, aí 10 anos de história, de grandes glórias, títulos, Grenal do 5-0, a Arena tem uma história muito mais positiva do que negativa, sem dúvidas, mas tem lá o seu River Plate aqui, o seu não sei o que lá ali, tem uma coisinha aqui ou ali, e eu acho que o jogo de hoje entra sim para esse hall aí de jogos frustrantes a serem lembrados e lamentados. Por que eu acho isso, tá? Porque eu acho que antes desse jogo se formou a tempestade perfeita, né, para o Grêmio buscar um título, ou pelo menos, né, iniciar uma jornada de busca ao título que poderia ser bonita, mesmo que no final, né, não resulte ou não resultasse em título, mas essa tempestade perfeita se deu na última rodada, principalmente, né, culminou na última rodada em que o Grêmio ganha do líder fora de casa. Olha como é tudo perfeito, do líder fora de casa, de virada, num jogão, muitos gols, o maior expoente do time do Grêmio, né, o grande Luis Soares, o ídolo, sei lá, o mundialmente famoso Luisito, marca 3 gols, acaba com o jogo, tudo lindo, maravilhoso. A rodada em si também tinha sido boa, né, outros jogos ali, o Grêmio acabaram favorecendo ao Grêmio. Então, assim, uma coisa que era muito impensável, muito improvável, que era o Grêmio disputar o título, acabou se materializando de uma forma que nem foi sutil, foi forte. Se materializou de uma forma, assim, impetuosa. Tipo, cara, jogaram a briga do título nos nossos peitos. Não é assim, ó, tá aqui o título, uma briguinha, vamos, quem sabe, chegando. Não, não. A partir da última rodada, a briga do título foi arremessada nos nossos peitos e, cara, não é assim, ó, tu não pode sonhar, tu tem a obrigação de sonhar, nos obrigaram a sonhar, Foi isso que aconteceu. E aí, cara, o Grêmio vai pegar um Corinthians na Arena do Grêmio, um Corinthians cambaleante, um Corinthians que, na prática, eu acho que não tinha grandes riscos de rebaixamento, né, embora a matemática ainda sugira que há lá uma chancezinha. Mas um Corinthians que não estava com a faca no pescoço, um Corinthians que tinha que fazer só ali um beabazinho, né, muito simples para escapar. Um Corinthians do Mano Menezes, um Mano Menezes que chega na coletiva e antes do jogo eu estava ouvindo rádio, ele praticamente diz que veio para empatar. Ele diz que o importante é que a gente tenha uma boa atuação e conseguir fazer pontos, se não der para fazer 3 que seja 1, e esse é o objetivo, cara. Ele veio para empatar. A gente conhece o Mano Menezes, né? É um estilo um pouco mais retranqueiro, digamos assim, e ele tinha entendido o momento do Grêmio, a empolgação da torcida, o estádio lotado, mais de 51 mil torcedores, e ele fechou o time dessa forma e acabou ganhando o jogo. Um jogo que ainda teve um jogador do Corinthians expulso no começo. Então, assim, aí agora começam os elementos de frustração, cara. É um Corinthians que não é esse bicho todo, um Corinthians que não tá com a faca no pescoço, que ainda por cima, abriu um parênteses aqui, né? Um Corinthians que fez uma guerra contra o Grêmio hoje para manter o Palmeiras na liderança, né?
Tu vê como nada se compara à rivalidade Grenal, né? Nada se compara à rivalidade Grenal. Fecha parênteses, mas enfim, esse é o problema deles. E aí os caras vêm, tem um lance discutível de pênalti que, pelo que eu ouvi, eu não vi os lances ainda, tá? Mas pelo que eu vi no rádio, é interpretativo, né? Então não se compara àquele pênalti lá no Itaquerão que nos sonegaram, não se compara, é um lance interpretativo. A expulsão do Bruno Mendes, não tem dúvida que foi, apareceu no telão da arena, eu tava lá. E tudo isso num contexto ainda de uma arena lotada diante de um dilúvio, né, em Porto Alegre. Então, assim, isso mostra a empolgação que estava o torcedor gremista, mostra, assim, a motivação, né, o que fez com a nossa cabeça a última rodada. Né, 51 mil torcedores, só não tinha mais. Primeiro, porque a arena não tem check-in, né? Isso, check-in, check-out, isso aí é uma briga antiga, uma obviedade que cai de maduro e por preguiça ou por incompetência da arena porto-alegrense, a gente sabe que a coisa não anda e é tão simples, cara, é tão simples. Então, como tem esse sócio patrimonial, digamos assim, que é o que simplesmente entra, né? Não dá para vender 60 mil ingressos, tem que vender uma cota e prever quantos sócios podem ir, e obviamente muitos não foram, né, por causa da chuva, Cara, o acesso à arena, daria um vídeo inteiro à parte sobre isso, porque tem gremista que simplesmente não conseguiu chegar na arena, porque tinha alagamento num trecho, porque o outro estava engarrafado, o outro não sei o que, e meio que deu, né, porque também não são muitos acessos, então é uma vergonha o acesso à arena, uma vergonha, e a EPTC também mais atrapalha do que ajuda, é impressionante, eu fui um dos que, né, conseguiu a façanha de chegar na arena hoje, mas sem dúvidas esse número não bateu o recorde da temporada, que eu acho que foi Grêmio e Flamengo, mais de 52 mil, né? Hoje foram mais de 51 mil. Não bateu esse recorde só pela questão climática, aí que está chovendo há muito tempo e de forma até meio forte em alguns momentos em Porto Alegre, e isso causa esse transtorno. Mas, cara, era jogo de recorde, era jogo que foi casa cheia, que foi uma torcida que pegou junto desde o início, empolgada, cantando. E aí, no jogo em si, a gente toma um banho de água fria, não da chuva, mas do Grêmio, né? Um banho de água fria do Grêmio, que em campo sucumbe a um limitado time do Corinthians, que fez um joguinho modorrento, um joguinho pragmático, um joguinho de 0-0, tamo grande, e os caras ainda conseguiram fazer 1-0. Vou falar um pouquinho do jogo, né? Embora já tenha falado aqui, mas é um jogo que, na minha opinião, mostra as limitações do Grêmio, das quais a gente fala o ano inteiro, né, cara? O Grêmio tem Soares de diferente e só. E só. Me desculpa, cara, eu sempre tenho que fazer vírgulas e vírgulas, porque esse ambiente de clube de futebol é sempre, né, tem muitos lados de moedas aqui que a gente... Mas assim, ó, não tô criticando o Carbajo, Cristal, de todas as outras 15 contratações, embora algumas eu critique sim, tá? Mas eu acho que a direção do Grêmio conseguiu transformar aquele arremedo do ano passado em uma base interessante. Só que é uma base de muito coadjuvante interessante. É muito coadjuvante interessante. Se o Grêmio tivesse 2 protagonistas hoje em campo, 2, cara, 2. Tivesse lá o Arrascaeta e o Breder, sei lá, sabe, cara? Tem muitos bons jogadores, o Vijaçante é um bom jogador, o próprio Cristal, do Carbajo, que eu falei e tal. Mas, cara, aí fica, e toca, e volta. E aí se o Soares não tá numa noite inspirada, ou se ele tá muito bem marcado, ou se o Cássio faz uma baita defesa na falta que ele cobrou, acabou. Aí tem que torcer pro Ferreirinha entrar e acertar, engatilhar tudo que ele faz ali, acertar, e não vai acertar, né, todo jogo, senão ele estaria no Real Madrid, e isso não acontece de fato hoje, e a gente fica ali embretado num Corinthians burocrático, pragmático e com um homem a menos durante 90% do jogo, né? Então, cara, eu fiquei bem frustrado, assim, porque ficou nítido as nossas limitações, e eu vou te dizer, cara, esse Brasileirão, é louco falar isso agora, porque no início parecia um Botafogo imparável, imbatível e que ia fazer recorde de pontuação de um campeão. Mas agora que o Botafogo está fazendo campanha de rebaixado no segundo turno, é um dos
me parece um dos brasileirões mais acessíveis dos últimos tempos, cara. Porque eu acho que o Botafogo não vai ser campeão. E seja lá quem for o campeão, vai ser um campeão que por muito tempo não mereceu ser campeão. O Grêmio, teve muitas fases do Grêmio e jornadas pontuais, tipo a de hoje, que não é de um time campeão. Não é de um time que tem valores para ser campeão. Né? O Flamengo teve momentos, principalmente com o Sampaoli, ali que, cara, olha, talvez não era digno de pegar Libertadores. O Palmeiras, que é o Palmeiras, um time mais sólido, de um técnico mais longevo e de uma boa base de elenco, cara, teve momentos ruins também. Então, assim, isso significa o quê, cara? Que se o Grêmio tivesse um pouquinho mais, assim, né, isso que me frustra, assim, de ver que a gente conseguiu ter uma base interessante, mas que, ponto, é só interessante, é só ok, é só um time bom, razoável, com o Soares, que daí eleva um pouco esse patamar, mas que quando o bicho fica feio, cara, precisa de algo mais, a gente não consegue a genialidade dos pés do Reinaldo, a gente não consegue fazer com que o JP Galvão tire um coelho da cartola, a gente não consegue ter um banco de reservas que mude o jogo, a gente não consegue um monte de coisa. Né? A gente tem um Bruno Alves que vai mal no lance do gol do Corinthians, a gente tem um Bruno Alves que depois até, cara, até assim, em parênteses aqui, tá? Aquela história de que o Alessandro e os outros, sei lá quem, dirigentes, seguranças do Corinthians foram no intervalo atacar a sala do VAR e bater lá e gritar e xingar, não sei o que, meu, aquilo ali pra mim surtiu efeito, tá? Essa intimidação surtiu efeito. No segundo tempo o VAR ficou bem pianinho, teve uns lances que eu ainda não vi muitos lances aí nos replays, mas que suspeita até de pênalti pro Grêmio, não sei o que, nada, essa expulsão do Bruno Alves, que no rádio estavam dizendo que era absurda, que tipo, cara, é pra amarelo no máximo, ali o VAR tinha que ter revisado também, não revisou, então, né, não adianta, o Corinthians está sempre chorando, reclamando, mas no frigir dos ovos bota aqui os lances que prejudicou quem, e quem vai dar o de sempre, né, a gente já sabe disso. Mas igual o Bruno Alves, né, foi mal no lance, né, não dá chance pro azar. Se o cara tá louco pra expulsar um nosso, se o cara tá louco pra... Então, cara, sabe, no meio de campo, cara, no meio de campo. Então, assim, eu nem odeio o Bruno Alves, até acho que é um cara que tem seu valor, assim, mas, né, no time do Grêmio ele acaba sendo titular, essa é a verdade. Essa é a verdade. O mundo ideal é o quê? Jeromel e Kahneman. E aí quem é o primeiro reserva? O Eli. Só que, cara, o Eli não joga há 200 anos, o Jeromel tá sempre fora, e o Kahneman eventualmente tá suspenso. A verdade é que o Bruno Alves é o nosso titular de 2023. Entende? E aí para isso eu já acho que não é o tamanho, não é isso, não é por aí, sabe? Tipo, olha o próprio Corinthians, que é um time, né, aquele Lucas Veríssimo joga muita bola, o próprio Bruno Mendes, ele que foi expulso, sabe? São caras que pra mim já são de outro peso, assim, sabe? Então mostrou muito a limitação do time do Grêmio. O Grando, eu não quero ficar batendo no Grando, parece que é perseguição minha, mas eu vejo sempre, quase todo jogo, muita falha técnica, gesto técnico errado, equivocados né, enfim, tem várias coisas do Grando aí que hoje mesmo eu poderia citar várias lances, eu não quero ficar aqui fazendo um vídeo anti-Grando, nem é essa a ideia, o guri tá fazendo o trabalho dele, tá tudo certo, também não é horroroso. Eu só acho que não é para Grêmio, ou pelo menos hoje, 2023, 2024, eu acho que ainda não é. Talvez um dia seja, mas eu acho que não é. Agora, poxa, no gol do Corinthians, cara, o Grando tá de mão erguida, pedindo impedimento. Pedindo impedimento. Isso pra mim foi assim, ó, cara, isso aí eu vi ao vivo, eu repito, eu tava na arena, não vi ainda os melhores momentos, os lances, mas isso aqui ninguém precisa me contar, porque eu vi ao vivo. Sabe? A bola vem pro... Nem lembro quem fez o gol do Corinthians, foi o Romero, acho que foi, né? A bola chega nele e o Grando faz aqui, ó. Cara, vai pra bola. Primeiro assim, ele poderia já ter saído na primeira bola, né? Não saiu, aí sobrou, não sei o que, papapá. Aí ele poderia ter ido pro abafa no jogador, ele ficou aqui, se ajoelhou e ergueu a mãozinha, cara. Tenta defender essa bola como se tua vida dependesse disso, cara. Depois tu vê se foi impedimento ou não. Tem VAR. Tipo assim, hoje em dia, com VAR, essa mãozinha erguida, não, inclusive dos zagueiros, e eu acho que o Bruno Alves também ergueu a mãozinha dele, né? E ele que dava condição. Essa mãozinha não serve nem para condicionar a arbitragem. Antigamente,
talvez servisse. Imagina, a bola chega pro adversário, uns 5 jogadores do Grêmio levantam a mão assim. Daqui a pouco condiciona o bandeirinha, o árbitro e tal. Hoje em dia nem pra isso serve, cara, porque tem VAR. Se a bola entrar, vai ser revisado. Se tava, tava. Se não tava, não tava. Agora, o goleiro ficar com a mãozinha erguida tomando gol, cara, pra mim, assim, ó, é inacreditável, sabe? É inacreditável, assim. Então, pra mim é um amadorismo, assim, que também... Não vou dizer que se ele não faz isso, ele pegaria e tal, mas, cara, sabe? Aí, em compensação, tá lá o outro lado, o Cássio, né? Lendo o jogo, fazendo a cera dele, que estavam criticando muito nas rádios, etc. Cara, ele tá fazendo a dele, cara. Quem tem que punir, e não puniu, né, é o juiz, com o amarelo. Quem tem que dar 20 minutos de acréscimo, se for o caso, é o juiz. O atleta fazer a cera, cara, desculpa, mas tá jogando com a regra, tá jogando com... Pode ter gente que não gosta desse tipo de jogo, mas é possível ser feito, né? E o Cássio fez, e o Cássio defendeu aquela bola do Soares, aquela falta lá, maravilhosa que ia entrar, fez outras intervenções ali, e também não foram tantas, porque o Grêmio né? O Grêmio foi muito incompetente na noite, na tarde de hoje, mas nas poucas que o Grêmio chegou, o Cássio estava lá. O Grêmio teve muito volume, muita posse de bola, muita presença física, geográfica ali, né, no campo de ataque, mas na prática, cara, era chuveirinho, e aí era tentativa de infiltração. O Grêmio às vezes parecia que o Grêmio achava que ele era o Barcelona da época do Soares ali, sabe, do trio MSN. Todas as jogadas do Grêmio queria fazer infiltração e 1-2 e toquezinho e papapá e cavadinha pra pegar o atacante correndo por trás das... Cara, tem horas que tem que fazer mais simples, cara. É só um Soares no time, não tem 4 Soares. Tem o Galdino, tem o Rabi. Tem hora que tem que abrir e bater, tem hora que tem que tocar e cruzar, e sabe? Né? Aí eu também questiono um pouco as substituições. Aí o Renato bota o JP Galvão, cara. Tudo bem, eu não tô pedindo aqui pra botar o Luan, tá? Inclusive eu entendo muito bem ele não botar o Luan, não tem ritmo, ele já falou sobre isso. Agora, isso me dá a entender que o Luan tá sendo preparado pro ano que vem. Talvez seja isso. Agora, pelo mesmo motivo, cara, tu não bota o JP Galvão. Eu não vou nem questionar a contratação do JP Galvão, talvez tenha sido boa, o cara que tinha um histórico interessante, mas simplesmente ele não desembarcou. Ele não fardou. Se ele é muito ruim, né, e estava enganando lá na Itália, não sei mais onde, não sei. Se ele está sem ritmo, se ele não se adaptou ao futebol brasileiro, pode ser. Se ele está com um problema de cabeça e ainda não engrenou, não sei. Mas o fato é que, se tem algo que está prendendo o futebol dele, e talvez ele seja uma aposta para 2024, beleza, tomara. Mas então não põe ele em 2023 em campo, porque não rolou, velho. Não rolou, tem mais 4 rodadas, não dá pra ficar que nem o Renato fazia com o André Balada. Deixou 1 ano e meio o cara se arrastando no ataque do Grêmio pra ver se agora vai. Não foi, já deu, vira a página, sabe? Ele botou o André Henrique aberto e o JP Galvão ali morto no meio sem fazer nada. Bota o André no meio então, se tu quer enfiar 10 atacantes, coisa que eu já discordo, né? Eu acho que às vezes tu põe mais meio de campo, tu consegue ser mais ofensivo, mas isso é outro papo. Mas então põe o André no meio e o Natan Fernandes aberto, cara. Sabe? Não, aí botou o André Henrique, onde nem é muito a dele, pra botar um JP Galvão no meio, cara. Sabe? Então, eu assim, não gostei do Renato, não gostei de vários jogadores, achei o Grêmio burocrático, o Grêmio... E outra coisa, o Grêmio tomou 50 gols com esse de hoje na temporada. Né? O Palmeiras tomou 30, o Botafogo tomou 30, ou 29, alguém tomou 29 ali. Dos primeiros todos ali, o Galo tomou 20 e poucos, acho que o Flamengo é o que mais tomou 37, o Grêmio tomou 50. Aí o Renato fala, mas a gente faz muito também. Realmente, o Grêmio é o que mais faz, tá tudo certo. Só que, cara, tu não pode dizer isso, Renato. Tu não pode ignorar a nossa vulnerabilidade defensiva. Como eu digo, é mais fácil ver um time campeão ganhando várias de 1-0 do que várias de 5-4. Sabe? É muito difícil fazer gol. Hoje foi a prova. O Corinthians praticamente não atacou o Grêmio. O Corinthians não fez nada. No primeiro tempo, o Corinthians só fez aquilo. Aí, a gente não pode ser tão fraco defensivamente a ponto de o Corinthians chegar uma vez e fazer um gol. Isso custa muito caro, velho, porque daí fica muito difícil correr atrás. Aí nos obriga a fazer muitos gols que nem sempre a gente vai conseguir fazer. Sabe, essa vulnerabilidade defensiva do Grêmio é muito preocupante, cara. Muito preocupante. 50 gols. O de hoje foi inacreditável. Inacreditável.
Os caras não fizeram nada, era só o Grêmio que tava jogando. Daqui a pouco os caras foram lá, escanteio para tomar gol. Sabe, cara? Então isso aí tem que ser pensado. E aqui fica uma... Não é bem uma crítica ao Renato, na verdade até é um ponto e um contraponto, né? As pessoas falam assim, o Renato, o Grêmio só faz muito gols porque tem Soares, né? Não é nenhum mérito do Renato. Eu discordo, eu acho que tem mérito de, às vezes, o mecanismo do ataque funcionar. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho e toma muito gol por culpa do Renato. Mais ou menos, também eu acho que tem um goleiro que às vezes assina muitos gols, tem às vezes, né, peças defensivas ali, laterais ou zagueiros ou não sei o que também às vezes rateiam, mas eu acho que assim como também tem o mérito do Renato ofensivo, às vezes também tem o demérito defensivo. Eu acho que tá tudo misturado. Eu acho que a gente toma muito gol, talvez um pouco pelo Renato, talvez muito pelos jogadores, a gente faz muito gol talvez pelo Soares, pelos jogadores, mas também um pouquinho de mérito do Renato. Então é tudo uma mistura, sabe, cara? Só que eu acho que poderia ter mais dedo do Renato aí. Até mesmo ofensivamente. Assim, cara, tá, o Soares hoje não rolou, tá bem marcado, tá, o jogo tá encardido, tem 3 zagueiros, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Tá, então tem que ter uma solução. Não é ficar empilhando, enfileirando centroavante, bota o André Henrique, bota o JP Galvão, bota não sei quem, bota o... Sabe, cara? Não, tinha que... Vamos pensar então o que a gente faz. Estamos com um a mais. O Corinthians estacionou um ônibus dentro da área. O que a gente faz? Ah, não, bota 5 centroavantes e vão ficar cruzando. Aí é muito fácil, né, cara? E pouco efetivo. Então eu também ponho um pouco na conta do Renato hoje, assim. Mas acho que os jogadores também foram meio mal. Teve de tudo um pouco, assim, sabe, cara? Eu não sei. Eu acho que, assim, como esse campeonato tá muito louco, não tô vendo nenhum time, assim, também, com essa estrela toda, cara, não dá para dizer que o Grêmio saiu da briga. Mas o que era difícil ficou ainda pior, né? Eu acho que só uma vitória contra o Galo em BH consegue recuperar essa derrota de hoje. Caso contrário, aí sim o Grêmio tá fora da briga, na minha opinião, se não ganhar do Galo lá em BH, né? Coisa que é complicado. E não ganhando já complica até G4, porque a coisa é assim, cara. Tu pode ser campeão, mas se tu piscar, tu sai do G4. É tipo isso, entende? Então esse é o tamanho do prejuízo dessa derrota de hoje. Extremamente frustrante, extremamente preocupante, mas que também, por outro lado, não é... Eu falei que foi surpreendente pelo contexto do jogo, né? Um jogador a mais, aí tomar o gol e tal. Mas assim, esses altos e baixos no frigir dos ovos, né? Esses altos e baixos do Grêmio na temporada e às vezes dentro das próprias partidas não chega a ser nada surpreendente. Infelizmente, a gente está vendo isso o ano inteiro. Vamos ver o que sai daí, né? Vamos tentar reerguer aí a cabeça e bola pra frente. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.